Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, com a bola da vez que a editora abriu jovem e com a fase do Senhor Tirateima desempregado, chegamos aqui em O Incrível Hulk número 121 de julho de 1993. Aqui na capa apresenta Atos de Vingança, a saga começa aqui. E a primeira história está relacionada com essa saga, Atos de Vingança, que é uma saga, eu vou ser bem sincero com vocês, uma saga meio sem pé, sem cabeça. Os vilões ali, os maiores vilões do universo Marvel se reúnem, como vocês estão vendo na capa, e aí o plano deles é jogar um vilão, né? Na verdade é fazer com que um vilão enfrente um herói para que um vilão se vingue de um determinado personagem, no caso de um herói. Não faz muito sentido, né? E o que eu achei engraçado é que até mesmo o Peter David, ele satiriza aqui a premissa, né, dessa saga Atos de Vingança, na história do Hulk. Ó. Então, temos aqui Atos de Vingança, a história de Avengers Spotlight, Atos de Vingança parte 2, Avengers Spotlight, aí temos aqui o Incrível Hulk versus Gárgula Cinzento, que é a história onde o próprio Peter David satiriza a premissa dessa saga Atos de Vingança, porque o Hulk fala pro Gárgula Cinzento, pô, você odeia um personagem e ataca outro? Que plano mais idiota. Aí o Hulk fala no final da história, bom, quando eu quiser me vingar de alguém, eu vou encontrar alguém mais durão pra lutar, tipo a Olivia Palito. Aquela piada do Peter David, mas eu achei interessante que ele meio que satiriza o plot dessa saga Atos de Vingança, as intenções dos vilões e tudo mais. Aí no mix depois tivemos uma história de Marvel com Express, Casaro Selvagem, e depois uma história de, deixa eu ver, Excalibur número 4, que é um personagem que estava sendo escrito por Chris Claremont com desenho de Alan Davis. Vamos para a próxima aqui. Bom, estamos aqui em, né, o Incrível Hulk número 121. Vamos ver aqui, peraí. 121, data, enfim. Estou aqui na galeria de capas aqui, para ver se vai abrir aqui. Deixa eu ver, galeria de capas, guia dos quadrinhos, blá blá blá. Estou dando uma enrolada aqui, mas já vou falar da próxima edição. Eu vi que o vídeo estava há muito tempo, eu não costumo editar meus vídeos, é assim mesmo, enfim. Vamos lá, agora sim, agora vai. Agora vamos falar da próxima edição aqui, vamos lá. O Incrível Hulk número 122. Vamos lá. Que aqui é uma história do Hulk relacionada à saga Atos de Vingança. Olha a capa. Ih, ó, mais um vexame do Hulk cinza aqui, ó. O Homem-Aranha, que havia recebido o dom do poder cósmico, ele tem esse poder e ele está aprendendo a como usar o poder. E aqui numa história escrita pelo David Michelini, acho que é Michelini, né? David Michelini, que inclusive escreveu aquela história, né, do arco do Hulk com, né, o arco do Hulk com o Homem de Ferro, o Senhor Tirateima desempregado, mas com a diferença que na história que o David Michelini escreveu, ele teve ali uma mão do Bob Lawton, que também desenhou a história. Aqui foi o David Michelini e uma história bem fraca. A arte do Todd McFarlane, que foi publicada em The Amazing Spider-Man 328. Pô, e olha a capa aqui, ó. Então, quem é o maioral agora? O Homem-Aranha dando um soco do Hulk cinza. E aqui é outro vexame do Hulk. O Hulk recebe uma proposta ali, dinheiro, né, do tal de... Não, tal de um cara ali que se carrega do Clube do Inferno, né, Sebastian Shaw, dono das indústrias Shaw, enfim, né. Aí ele fala pro Hulk assim, Hulk, eu tô te oferecendo determinada quantia para que você meta uma porrada ali e suma com o Homem-Aranha. O Hulk, né, que agora chega a ser até exagerado, porque o Hulk por dinheiro ele pode dar até o rabo aqui, né. Chega a ser muito forçado parte do roteiro aqui, que é o Hulk cinza que o Peter David estabeleceu. Aí o Hulk fala assim, eu vou aceitar a proposta e quando esmurrar o Homem-Aranha, dar fim nele, você pode ficar sossegado. Aí esse cara paga o Hulk, o Hulk vai atacar o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha fala, pô, por que você tá me atacando? E o Hulk fala, pela melhor razão do mundo, grana, dinheiro, enfim. E aí no final o Hulk acaba tomando no cu, falando assim mesmo. Porque o Homem-Aranha dá um soco no Hulk e leva o Hulk para a órbita. É um absurdo, né? E quando o Hulk tá no espaço, ele só tem a vantagem de prender a respiração no espaço.
não tem nenhum momento ali que o Hulk ele sofre uma reentrada e aterriza no chão, né? Até porque se esse Hulk Caesar sofresse uma reentrada, ele poderia morrer, né? Embora que ele tenha ali uma resistência muito boa, uma resistência física, mas não sabe, a gente não sabe, né, se sofresse uma reentrada ele poderia sobreviver. Ó, na verdade, cara, como já disse aqui várias vezes, tirando o anual do Danny Finger, daquela história do Hulk com o Wolverine, na edição número 7 do Wolverine, com o roteiro do Chris Claremont e arte da linda John Buscema, de resto, eu acho a história do Hulk Season uma perfeita bosta e histórias até meio genéricas. O Homem-Aranha mete uma porrada no Hulk Cinza, aí depois quando o Hulk Cinza tá na órbita, o Homem-Aranha vai salvar lá. Ah, cara, que merda de Hulk é esse aí? É o Hulk estabelecido pelo Peter David, que a galera elogia essa bosta aí. Ai, mas o Hulk perdeu para o Aranha Cósmico. Não interessa. É um Hulk limitado em capacidades, pô. E esse Hulk Cinza é muito limitado em capacidades, que ele foi estabelecido pelo Peter David. Bom, aqui no Mix tivemos uma história de Kazar, que ocorre um confronto não é o Kazar o Selvagem, é outro personagem, que inclusive a origem dele, se não me engano, foi publicada em Grandes Heróis Marvel, a origem, história desses personagens. Ele vai enfrentar o Homem Absorvente, também ligado com a saga Atos de Vingança, e o Homem Absorvente, ele ressurge depois do confronto do Hulk em Las Vegas, que o Hulk pulverizou ele. Aí o Homem Absorvente fala, pensou que tinha me matado, né, Hulk? Haha, pensou errado, nada pode matar o Homem Absorvente. Ele volta e confronta esse personagem de Kazar, é isso aí. Saga Atos de Vingança, depois tivemos aqui uma história de Iron Man anual, Ataques Atlantes, e uma história chamada Vida de Palhaço, relacionada a Excalibur, Chris Claremont e Alan Davis. Bom, vamos para a próxima aqui. Hoje tá frio, hein? Enfim, o que será que temos na próxima aqui? Chegamos aqui ao Incrível Hulk número 123, que aqui o Peter David começa um arco do Hulk chamado Contagem Regressiva, que está em risco, né? Na verdade, está em jogo nada mais e nada menos do que a vida do Hulk, meu caro. E o Hulk deve lutar contra um veneno ali que foi plantado, né? Nas células do Bruce Banner para dar uma ferrada no fator de cura dele ali, né? Para que o Hulk não se regenerasse. E quem plantou esse veneno no Banner foi o irmão do personagem líder, que é chamado de O Louco, que é o Philip Stearns. O Philip Stearns é irmão do Samuel Stearns. E aí, né, cara, aí uma história também que, sinceramente, viu? O Dr. Banner, Bruce Banner, está trabalhando naquele laboratório chapado em Yucca, e ele precisa se manter incógnito, mas não consegue se manter incógnito por muito tempo. E depois ele faz ele é enganado por esse cara aí que é o Philip Stearns, irmão do líder, que aplica esse veneno do Bruce Banner para ferrar o fator de cura do Hulk. E depois, né, cara, aí o Hulk começa a enfraquecer, e aí surge o Abominável tenta se aproveitar que o Hulk está enfraquecido, mas o Hulk vê esse Abominável na malícia, enfim, né, agora que ele está enfraquecido, piorou para esse Hulk Cinza aí, né? Enfim. Aí o Hulk joga um galão de lixo tóxico no Abominável, faz o Abominável, né, cair num galão de lixo tóxico, aí a cara a feição do Abominável fica totalmente desfigurada, negócio bem, né, e o arte da Mary Severin foi, vamos dizer assim, foi algo gratificante de ver, né, e com desenhos do Jeff Purvis e arte final da Mary Severin. Bom, aqui depois no Mix tivemos uma história essa história do Justiceiro eu gostei na época. Justiceiro, Jornal de Guerra, War Journal, não, na verdade Diário de Guerra, Punisher War Journal, de 88, número 12, onde está ligado com a saga Atos de Vingança, e o Justiceiro, ele enfrenta o Guerrilheiro. Essa história eu gostei. Praticamente encerra essa edição do Incrível Hulk da Abril. Bom, vamos para a próxima, vai. Ver quanto tempo de vídeo tem aqui, vamos lá. Bom, na próxima aqui, o Incrível Hulk número 24, novamente, contagem regressiva, o Hulk vai pedir ajuda ao Quarteto Fantástico, e ele é obrigado a enfrentar o Quarteto Fantástico. O Hulk está enfraquecido pelo veneno que está dando um pane, né, no seu fator de cura, ferrando suas células. E aí, quando o Hulk pensa que está enfrentando coisa, ele está enfrentando a garota Marvel, que é a Carol Danvers. Enfim, e mesmo assim ele acaba vencendo, né, a garota Marvel, né? O Hulk, mesmo enfraquecido, ele consegue dar conta do Quarteto Fantástico. Só faltou ele passar vergonha com o Quarteto Fantástico. Enfim, ao menos aqui o Peter David explora um pouco da força do Hulk, né? Enfim,
enfim, tudo desse... Enfim, explora um pouco, né, as capacidades desse Hulk cinza. Aí depois o Reed Richards vai fazer ele começa a fazer umas análises do Hulk e descobre que o Hulk foi vitimado por um vírus que é um vírus artificial da AIDS, que a intenção é deixar o Hulk como se um paciente de HIV estivesse esse último estágio dessa doença, né, do paciente. Aí o Richard fala que se o Sol nascer e o Hulk se transformar em Bruce Banner, se ele não encontrar uma cura para esse veneno, o Hulk vai morrer, assim como o Bruce Banner. E o Hulk tem que se manter seguro a maior parte do tempo. Enfim. Tem uma conversação com o Coisa aqui. O Coisa estava na forma humana, porque agora quem estava na forma de pedra é a Garota Marvel. Algumas relembranças do Hulk cinza com o Coisa aqui. Aí no Mix tivemos uma história de Homem de Ferro e depois o Motoqueiro Fantasma, que faz a estreia aqui no Mix da mensal do Hulk. Vamos para a próxima. Bom, aqui mais, né, prosseguindo. Incrível Hulk número 125, contagem regressiva. O Hulk quase aqui já bem zoado pelo veneno. O Hulk vai ali tentar dar cabo do líder. Está enfraquecido. O líder manda alguns gente dele ali dar cabo do Hulk. Hulk ainda consegue resistir ao veneno, porque é a resistência física dele. Ele só tem isso para se manter vivo, já que o fator de cura dele não está ajudando. O veneno tem como objetivo ferrar o fator de cura do Hulk, e o Hulk só tem a resistência física a seu favor. Aí quando o Hulk e o líder ali, eles começam a ter uma conversação, o líder diz que se o Hulk ajudar ele a se livrar do irmão maluco do líder, que é o Philip Stearns, o louco, o líder vai dizer onde se encontra o paradeiro da Betty Banner para que o Hulk fique a par e o Bruce Banner saiba da localização de sua mulher, ou seja, um trato entre os dois ali. Enfim, aí vamos ver se o Hulk aceita. Aí no mix dessa edição tivemos Marvel Comics Express, uma história da mulher Hulk com coisa, argumento e arte do John Byrne. Tivemos aqui depois outra história do Motoqueiro Fantasma e Motoqueiro Fantasma. Vamos para a próxima, que essa aqui é quase a edição que encerra o ônibus da Panini Comics. E aqui no Incrível Hulk número 126, tivemos aqui a estreia do Desista Dave no Hulk. Ele não fez feio aqui, retratou o Hulk como um paciente terminal, né, vitimado pelo vírus HIV. O Hulk estava bem aqui zoado e só teve a resistência física a seu favor e um pouquinho de força que restou. Aí ele vai tentar encontrar esse antídoto para se curar do veneno antes que o Sol nasça. Ele volta a ser Bruce Banner e com o risco de morrer. Aí ele vai tentar enfrentar o louco, obviamente tenta se virar com o que pode, e no fim o Hulk encontra o antídoto que estava nas mãos do louco. Ele aplica nele mesmo antes do Sol nascer, e aí ele livra ele e o Bruce Banner da morte. É exatamente isso que acontece aqui nessa história, cara, não tem muita coisa. Aí no mix tivemos uma história de Marvel Comics Presents, Homem-Aranha, Mulher Hulk, argumentar de John Byrne, e depois uma história do Motoqueiro Fantasma. Bom, não vai dar para falar da próxima, mas a próxima edição que eu vou falar no vídeo posterior é a edição que finaliza o Omnibus Caça-Níquel da Panini, o Incrível Hulk de Peter David. Então aguarde o próximo quadro que eu vou começar a falar dessa edição que finaliza o Omnibus da Panini e falar das outras edições e até chegar à nova versão do Hulk, que eu achei um porre ainda maior do que a versão que estava sendo estabelecida, a versão cinza que estava sendo estabelecida pelo Peter David. Eu sou o Tempter60 e você está no canal Tempter60.